Olá, querido. Seja bem-vindo à história da minha vida. Eu era um sem-teto morando nas ruas. O Senhor Jesus me pegou nas ruas. Ele me salvou. Então ele me mandou de volta às ruas para pregar seu evangelho. Eu era um músico que frequentemente tocava em boates e bares curtindo a vida, mergulhado nas drogas e nos prazeres deste mundo. Minha vida foi inteiramente dedicada à cerveja e sexo. Eu realmente curtia a vida, e estava profundamente imerso no álcool e na vida de fornicação em muitas boates e bares. Além disso, eu era ativo na indústria musical porque sou baterista. Toquei bateria em diferentes grupos musicais da cidade. Eu era um homem desesperado que faria qualquer coisa por dinheiro. Na verdade, havia em mim um desejo de ficar rico e estava pronto para fazer o que fosse necessário. Pela graça de Deus, viajei para o Canadá. Antes de minha viagem ao exterior, comecei a frequentar uma igreja local. Porém eu não nasci de novo e nem era convertido. Eu era apenas um frequentador da igreja. Para falar a verdade, eu era um crente carnal vivendo uma vida mundana. Embora eu fosse à igreja, não me converti, e vivi uma vida corrupta, perversa e pecaminosa. Eu também estava me masturbando. Há homens e mulheres que compram itens que introduzem em suas partes íntimas para se satisfazerem. Isso atrai espíritos da água que irão possuir e viverem neles. Na verdade, esses objetos de fantasia estão ligados a demônios, e sempre que homens e mulheres usam esses objetos, eles estão em contato físico e têm relações sexuais com os demônios que se prendem a esses objetos. Muitas vezes eu ia ao banheiro para me satisfazer, e assistia a muitos filmes pornográficos. Além disso, eu era um homem de rede social. Eu era tão viciado em internet e nas redes sociais que isso durou toda a minha vida. Era onde a minha vida estava centrada. Sempre surfei e naveguei em sites de encontros e relacionamentos para encontrar mulheres online. Na maioria das vezes, eu procurava mulheres em sites de namoro. Primeiro, eu estava procurando mulheres online para fornicação e prazer sexual. Em segundo lugar, como eu estava na pobreza, esperava encontrar uma mulher que tivesse um bom padrão social para tirar proveito de seu dinheiro. Eu estava indo especialmente atrás das mulheres ocidentais. Assim, quando cheguei ao Canadá, depois de pedir asilo, imediatamente me cadastrei em um site de namoro. Quando entrei no site de namoro, rapidamente conheci uma linda senhora caucasiana neste site de namoro. Fiquei encantado com sua beleza, e contei a ela sobre meus sentimentos e interesses. Eu disse a ela que a amava. A bela senhora me disse que também me amava. Enquanto continuávamos a conversar naquele dia, esta encantadora senhora me pediu para mostrar a ela minha nudez e minha genitália masculina. Não fiquei surpreso porque era uma pessoa promíscua. Por outro lado, disse a mim mesmo que isso era normal no Ocidente e que não havia nada de errado. Quando a senhora fez este pedido, tirei a roupa imediatamente em frente ao computador e mostrei-lhe o meu órgão masculino. Enquanto eu estava nu na frente do computador, a senhora também se despiu e começou a me mostrar seu corpo. Enquanto estávamos nus na frente do computador, algo terrível aconteceu. Eu assisti com meus próprios olhos a bela senhora branca se transformando em um homem negro e nu. Quando vi essa senhora encantadora se transformar em um homem negro, fiquei apavorado e em pânico. Imediatamente tentei desligar o computador nesse estado de pânico, medo e terror, mas esta senhora que se tornou um homem negro me escreveu e disse: Meu querido, você não tem escolha. Vamos continuar este relacionamento. Você deve entender que sou um demônio feminino operando em plataformas de redes sociais. Você fará o que eu disser, ou sofrerá as consequências. No caso de você se opor a mim, eu vou destruir sua vida. Quando li a mensagem desta senhora, fiquei aterrorizado. Eu temi o pior e estava aterrorizado. Amados, mostrar sua nudez na rede social é uma grande porta aberta pela qual um satanista poderá destruí-lo. Foi assim que essa sereia da rede social me pegou, graças à nudez. Portanto, existem demônios físicos e sereias operando em diferentes plataformas de redes sociais. Essas sereias são os instigadores da depravação sexual na rede social. Eles empurram mulheres e homens a se despirem na rede social. Eles fazem com que as mulheres coloquem imagens sedutoras que despertarão os homens a cobiçá-las. Mais tarde naquele mesmo dia, após esse incidente na internet com esta mulher satânica, quando fui dormir tive um sonho. No meu sonho fui engolido por uma cobra enorme. Foi assim que meu relacionamento começou com essa sereia de mídia social. Quer dizer, eu queria a todo custo me dissociar dessa senhora do mundo das trevas. Mesmo assim, percebi que as coisas não estavam mais em minhas mãos. A senhora deixou claro que esse relacionamento iria continuar, quisesse eu ou não. Na verdade,
Existem muitos homens e mulheres em redes sociais como Facebook, WhatsApp e outros sites de namoro que são na verdade demônios do reino das águas. Existem demônios femininos e sereias de água em muitas plataformas de redes sociais e sites de namoro. Não se engane, nem todos os membros da rede social são seres humanos. Existem pessoas em sites de namoro e no Facebook que são demônios físicos do mundo das águas. Desde o primeiro dia do meu encontro com essa sereia da rede social, não consegui dormir mais à noite. Já naquele dia, sonhei que fui engolido por uma cobra. Considerando a gravidade da transformação física desta senhora da água que presenciei, fui convencido a iniciar 10 dias de jejum e oração. E nesse período de jejum e oração, foi acionado o combate a essa sereia da rede social. Eu sabia que esse demônio feminino não iria desistir. Ela realmente queria coletar minha alma. Na verdade, desde a minha conversa com esse demônio fêmea que era uma sereia, eu não conseguia dormir em paz à noite. Basicamente tive que esperar mais de 4 anos para ter um sono normal. Dormia durante o dia e ficava de guarda durante a noite. Na verdade, a sereia da rede social vinha todas as noites para me estuprar e fazer sexo comigo. Ela era insaciável. Ela era violenta, abusiva e agressiva. Ela vinha todos os dias e todas as noites para fazer sexo à força comigo. Toda vez que fechava os meus olhos para dormir à noite, essa mulher do inferno que era uma sereia da rede social, vinha até mim para me estuprar, e toda vez que aquela senhora vinha em meus sonhos, eu tentava acordar para evitar seus ataques sexuais. Em uma noite, ela poderia aparecer mais de 7 vezes, eu acordava 7 ou 8 vezes para evitar ser estuprado por ela. Este tormento era feito comigo assim que fechava os olhos para dormir. Devido a essa agressão, resolvi ficar de guarda à noite, e enquanto todo mundo dormia, eu tinha que assistir com os olhos bem abertos. E no dia em que todo mundo estava acordado para ir para sua ocupação, eu dormia e descansava. Eu tinha que assistir enquanto todo mundo dormia. À medida que o aparecimento da sereia da rede social continuava, eu não era mais eu mesmo. Eu não conseguia dormir à noite enquanto o mundo inteiro descansava. E eu tinha que compensar porque a sereia estava me violando. E eu via cobras e feras infernais em sonhos. Como não conseguia dormir à noite, perdi muito peso. Procurei dormir durante o dia e vigiar à noite, e todos ficavam maravilhados e preocupados comigo, pois havia perdido muito peso. Alguns disseram que eu tinha AIDS porque havia perdido muito peso. Eu estava angustiado e em profunda depressão. Como recusei e rejeitei essa senhora do mundo das trevas, ela resolveu me oprimir e me perseguir. Eu nunca poderia imaginar que uma senhora de tamanha beleza seria um demônio do inferno colhendo almas de homens nas redes sociais. Eu sabia que estava enfrentando uma situação perigosa e fatal. No final, lembrei-me de Deus. Embora frequentasse a igreja com frequência, vivi uma vida cristã carnal, e estava em rebelião. No entanto, dada a situação em que me encontrava, decidi pedir ajuda a Jesus Cristo. Sem o apoio e ajuda de Jesus Cristo, eu não teria sobrevivido ao ataque mortal desse demônio e sereia da internet que estava obstinado em me destruir. Sem Jesus Cristo eu estaria morto. Na verdade, essa sereia do inferno veio contra a minha vida de várias maneiras para me devorar. A coisa mais maravilhosa é que Jesus Cristo nunca dá as costas para ninguém que vem em busca dele. Então resolvi encontrar refúgio em Jesus Cristo. No entanto, essa sereia da rede social estava determinada a nunca me deixar escapar. Ela havia me avisado com muita clareza que iria me torturar, me atormentar e me perseguir. Logo após sua mensagem ameaçadora, ela começou a atormentar minha vida. Embora eu tivesse encontrado proteção em Jesus Cristo, a sereia da mídia social iniciou ataques sistemáticos e repetidos para me destruir. Jesus estava ao meu lado para me salvar de todos esses ataques. Um dia, eu estava em um ônibus que passava pela cidade. Eu estava sentado no ônibus lotado de passageiros, quando de repente vi um tigre entrando no ônibus. O tigre que apareceu estava no meio deste ônibus no corredor. Ele estava vindo em minha direção para me devorar. Eu pude ver que ninguém viu esse tigre, exceto eu. Orei em meu coração e invoquei o nome do Senhor enquanto o tigre vinha em minha direção. E enquanto eu estava orando, de repente vi uma gaiola caindo do céu e prendendo esse tigre que vinha me devorar. Este animal infernal que era a sereia foi contido e aprisionado nesta gaiola. Então a cena terminou. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Amados, esse foi o início da luta que duraria 5 anos durante minha estrada no Canadá. Foi uma longa batalha. Enquanto este conflito continuava, continuei com minha oração em busca de libertação. No início,
Toda vez que essa sereia aparecia eu entrava em pânico. Eu estava gritando em pânico, mas à medida que o ataque e a manifestação continuava eu não estava mais frenético e chocado. Eu me acostumei a ver essa ocorrência sobrenatural. Com o passar dos anos, o aparecimento desse demônio feminino tornou-se normal para mim. Ela estava vindo para me assediar na forma de diferentes bestas infernais como cobras e répteis. Com o tempo, essas manifestações paranormais se tornaram parte integrante da minha vida. Embora ela assumisse diferentes formas, eu vi que o homem natural não seria capaz de suportar. Então eu estava em uma nova realidade onde coisas paranormais se tornaram comuns. Comecei a aceitar essas manifestações como normais. Esse demônio social veio até mim de muitas formas. Ela veio na forma de répteis, espíritos da água e dragões. Um dia, ela se manifestou em minha casa na forma de um dragão com várias cabeças. Este terrível réptil de várias cabeças voava pela minha casa. Quando observei esta formidável criatura demoníaca do inferno, fiquei com medo. Eu chorei a Deus. Imediatamente vi uma espada que desceu do céu. Peguei esta espada em minhas mãos. De repente, o Senhor levantou meu espírito ao redor do teto onde o dragão que tinha muitas cabeças estava voando sobre minha casa. Fui levantado em espírito pelo Espírito Santo para lutar contra este monstro do inferno com esta espada. Foi uma batalha terrível. Naquele dia, lutei contra a sereia que veio em forma de dragão com a espada que desceu do céu. E de repente o dragão desapareceu. Tive que lutar com este monstro para dissipá-lo. Graças à espada celestial que desceu. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes das trevas do mundo e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Efésios 6, 12 a 17. E então essa senhora torturou minha vida por 5 anos no Canadá. Eu não aguentava mais. Eu pedi a Deus para me matar. Na verdade, peguei uma faca para acabar com minha vida. Naquele dia fiquei confuso. Minha vida social foi afetada por esta senhora. Não conseguia dormir à noite. Dormia de dia. Como consequência, eu ia trabalhar até tarde. Por causa dessa instabilidade, meu desempenho no trabalho foi reduzido. Meu desempenho era medíocre. Por outro lado, continuei a orar e a buscar a face do Senhor para a libertação. Eu estava orando dia e noite. Entrei em retiro e não saí por causa da oração de libertação. Fiquei vários dias em jejum e oração para quebrar o vínculo com essa mulher diabólica. Lutei para acabar com esse relacionamento não natural. Um dia adormeci, e quando acordei, já estava sob o ataque da sereia. Na verdade, uma cobra enorme se enrolou em meu corpo da cabeça aos pés. Eu sabia que era essa mulher da rede social. Ao ver isso, invoquei o nome de Jesus Cristo para me libertar da cobra que estava me apertando. Assim que invoquei o nome de Jesus Cristo, a cobra que era a sereia desapareceu. Neste conflito contra o mundo satânico, o nome de Jesus e o sangue de Jesus são nossas armas ofensivas e defensivas. O nome de Jesus Cristo é o maior poder no mundo invisível e no mundo visível. Amado, existem demônios e sereias operando em plataformas de redes sociais. Eles causam destruição, danos e separação de casais e famílias. Eles atiram dardos em homens que desejam fotos de mulheres no Instagram, no Facebook e em outras plataformas. E portanto é preciso estar atento às mulheres e aos homens nas redes, pois há sereias e demônios nelas causando destruição. Durante esse período de conflito, lembro-me de um dia em que acordei de manhã e senti como se alguém estivesse me sodomizando à noite. Na verdade, no passado eu estava na homossexualidade por causa da pobreza e da miséria. A pobreza é ruim na vida de um homem. Quando alguém está na pobreza e na miséria, desenvolverá pensamentos altamente negativos e receberá sugestões de demônios. É assim que os homens entram no crime e as mulheres na prostituição. Foi quando comecei a buscar a libertação da opressão da sereia que o demônio da sodomia veio me atacar. Eu senti como se alguém estivesse me estuprando. Quando verifiquei o que aconteceu, vi um órgão genital masculino que começou a me penetrar e estuprar. Este órgão masculino tinha 9 metros. Enquanto lutava para resistir a essa violação, senti como se estivesse desmaiando. Enquanto estava sem fôlego, chamei o nome de Jesus Cristo. Em consequência, a agressão cessou, e o órgão genital desapareceu. Diante da violência dessa agressão, pensei que deveria cometer suicídio e acabar com minha vida. Essa senhora satânica da rede social cumpriu sua promessa de atormentar e perseguir minha vida. O diabo estava me atacando sistematicamente e aumentando a pressão contra mim. A vida se tornou insuportável.
As pessoas perceberam que eu havia perdido muito peso. Eles pensavam que eu estava doente, mas guardei meus problemas para mim, e ainda não contava a ninguém que estava sofrendo. Eu quero avisar a você, você que vai a sites de namoro em busca de homens e mulheres em uma rede social, você tem que ter cuidado. Assim como o Senhor está posicionando seus servos na mídia, o diabo também posicionou seus homens e mulheres demoníacos da água online para colher as almas dos inocentes e destruírem homens e mulheres. Se você cair nas mãos desses demônios das redes sociais, você será destruído. Um dia, eu estava lendo a minha Bíblia e buscando libertação por meio de jejum e oração. Então algo aconteceu. Eu vi no telhado de minha casa um de nossos músicos populares. Eu o reconheci porque ele é um músico famoso. No entanto, notei que sua parte inferior era um cavalo. Ele era na verdade um centauro, que é uma criatura mitológica com a parte superior do corpo de um humano e a parte inferior do corpo e pernas de um cavalo. O músico era uma criatura de 4 patas. Devo especificar que todos os músicos profanos do país trabalham com o diabo. Não existe zona neutra e desmilitarizada na Terra. Ou você pertence a Jesus Cristo ou ao inimigo. E quando eu vi esse músico nessa forma híbrida de centauro, fiquei apavorado. Eu disse, em nome de Jesus Cristo. Quando usei o nome de Jesus Cristo, o músico fugiu. Eu vi correndo como um cavalo. Eu me perguntei sobre essa aparição e orei. Eu disse, Senhor, nunca encontrei este homem, e nunca trabalhei e lidei com ele, porque ele veio para me atacar. O Senhor disse, este é um demônio chamado Acron. Ele tem cara do seu músico country porque esse músico fechou aliança com ele. O nível desta aliança é tal, que o demônio pode assumir sua face. Amado, tudo o que sei é que esse músico tem o mesmo nome desse demônio. Esses músicos profanos adotam o nome de demônios quando assinam um pacto, e esses demônios encarnam nesses músicos pelo tempo de duração de seu contrato, assim como o Espírito Santo habita no crente, e isso o torna poderoso. O diabo vive no músico profano. Por outro lado, o demônio é um rei muito poderoso no mundo subaquático. Ele é o soberano que governa um território no mundo subaquático. Muitos músicos congoleses viajam para seu reino para lançarem seus álbuns, e eles estão se casando com sereias. O diabo é o dono da indústria musical secular, e ele é reverenciado na indústria musical secular. Durante aqueles 5 anos de opressão por parte dessa mulher demoníaca, um dia, eu estava sentado em um ônibus que passava pela cidade do Canadá. Então eu senti como se alguém estivesse aos meus pés fazendo oral nos meus órgãos genitais enquanto estava sentado no ônibus. Não havia ninguém, mas eu podia sentir que alguém estava me agredindo sexualmente. Comecei a orar em meu coração para tentar impedir isso, e em nome de Jesus Cristo, essa abominação e agressão sexual cessaram. O erro fundamental de mostrar minha nudez para a senhora malvada da rede social havia aberto a porta do mundo escuro em minha vida. Digo isso porque, um dia desses, eu estava orando quando senti um cheiro ruim. Eu me perguntei de onde vinha o cheiro, quando de repente vi outro músico do nosso país aparecendo em volta da minha casa. Ele tinha cabelos dreads. Fiquei apavorado e usei o nome de Jesus Cristo contra ele. O Espírito Santo me disse que esse músico se chamava Shaitan, que significa Satanás em árabe. Observe que todos os músicos de nosso país são aliados do Reino do Mar. Cada um deles tem 2 casas porque são casados com sereias de água. Os demônios das redes sociais e da internet são certamente espíritos marinhos. É por isso que um músico apareceu na minha casa, porque essa mulher da rede social era uma senhora da água. A música secular é um atalho e uma porta que permite a Satanás ter poderes sobre os homens. A agressão deste demônio feminino abriu meus olhos para o mundo espiritual. Um dia, eu estava andando na rua, quando meus olhos espirituais foram abertos pelo Senhor. Pude ver demônios circulando na terra, mas os homens não os viam. Havia demônios voando por toda parte no espaço. Parecia um filme de terror. Havia demônios nas ruas, no ar e em todos os lugares. O Senhor me disse, nos últimos dias, aqueles que não cumprirem a minha palavra verão horror em toda parte como nos filmes de puro terror exibidos na TV hoje. Um dia, eu estava trabalhando e limpando no meu trabalho, quando de repente vi um enorme demônio sentado no topo de um enorme prédio de frente para o prédio onde eu estava limpando. Ele era realmente enorme. Ele olhou para mim e falou comigo. Ele apontou o dedo para o chão e me disse, isso é nosso. Ele insistiu, riu e se gabou ao dizer, esta terra nos pertence, e a terra é nossa. Este demônio estava cheio de orgulho, arrogância e ostentação. Fiquei surpreso ao ver a cena quando de repente ele desapareceu. Amado, certamente somos estranhos e peregrinos nesta terra, e Jesus disse que meu reino não é deste mundo.
Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Enquanto essa opressão continuava, um dia eu estava andando na rua, quer dizer, eu estava no boulevard, e tinha muito trânsito e muitos carros naquele boulevard indo e vindo, quando de repente vi um demônio enorme andando no teto dos carros que circulavam no boulevard. Eu estava olhando para esta cena incrível enquanto meus olhos espirituais estavam abertos. Devemos ter cuidado porque estamos realmente convivendo com criaturas infernais, demônios do inferno e espíritos de todos os tipos. A verdade é que nossos olhos carnais não podem vê-los, porque Deus não quer que vejamos essas forças do mal que operam na terra. Pude ver os seres espirituais, conforme o contato com a sereia da rede social que abriu meus olhos espirituais. Procurei na internet por dinheiro uma senhora de classe média, mas não percebi que o diabo e seus demônios eram os donos desse ambiente de mídia. Na indústria da música, já abri muitas portas da minha vida para os demônios, e quando eu quis sair desse modo de vida, todos os demônios da homossexualidade, masturbação e redes sociais se uniram ferozmente contra mim para reivindicarem minha alma. É por isso que a cobra, o centauro e o tigre vieram contra minha vida para me destruir, mas Jesus estava ao meu lado, embora eu ainda não tivesse sido entregue, e apesar da proteção do Senhor, fui oprimido por essa sereia da rede social. Eu estava com nojo da vida e queria me matar, mas o Senhor interveio. É por isso que estou aqui para dizer ao mundo inteiro que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você pratica lesbianismo, homossexualidade e masturbação, venha a Jesus Cristo. Ele o libertará e você não ficará mais viciado nessas amarras. Tive que me afastar da interação social por causa da masturbação e da pornografia. Como esse mal sempre é feito em segredo, muitas das práticas sexuais que se tornaram predominantes hoje são induzidas pelo ocultismo, como a sodomia que levou à destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Um dia, enquanto caminhava na rua, senti uma presença espiritual. Quando parei, levantei meus olhos acima de mim, e vi um demônio que estava me perseguindo acima de mim. Ela estava nua, e queria urinar na minha cabeça. Mais uma vez usei o nome de Jesus Cristo. Como resultado, vi uma chama de fogo atingi-la, e ela desapareceu. Esta senhora decidiu tornar minha vida impossível. Conforme essa batalha contra esse demônio continuava, toda vez que eu caminhava nas ruas ao redor de uma árvore, eu via mãos saindo da árvore como se estivessem prestes a me pegar. Muitas vezes vi mãos saindo das árvores como galhos para me capturar. Como resultado, desenvolvi o hábito de me afastar das árvores. Andava no meio da estrada para evitar as árvores. Este fenômeno paranormal que veio da perseguição deste demônio mulher continuou em minha vida. Outro dia em minha casa, eu estava descansando. Eu vi uma mão segurando uma guitarra. As mãos tocavam guitarra em um volume insuportável. Tudo isso era o tumulto da sereia. Comecei a ouvir música em casa, mas não conseguia ver quem a tocava. Procurei a origem dessa música, mas não sabia de onde ela vinha. Foi a tortura dessa senhora da internet. Como esses ataques persistiram, finalmente entrei para a igreja e comecei a participar da adoração. No final eu expus meu problema ao pastor, que depois de ouvir minha história organizou a libertação. No dia da libertação, ele me pediu para me ajoelhar. Quando me ajoelhei, ele orou por mim. Eu caí no chão e me tornei em dois. Meu espírito saiu do meu corpo. Eu me levantei em volta do meu corpo e olhei para ele. Fiquei enojado porque percebi meu corpo muito sujo. Então, de repente minha alma voltou ao meu corpo e eu recuperei a consciência. O Senhor me mostrou meu corpo, porque queria que eu entendesse que esse corpo era pó e que não valia nada. Você pode satisfazer seu corpo tanto quanto quiser, mas a satisfação do desejo da carne leva à morte e ao julgamento. Quando um homem morre, o anjo o levará para a morada dos mortos de acordo com a maneira como ele conduziu sua vida, seja para o paraíso ou para o local de tormento. Amado, qual é o seu lugar diante de Deus? O que você ama mais do que a Deus? O que você gosta na superfície da terra ou seguirá além do túmulo? Naquele dia, durante a libertação, este demônio feminino da internet que estava me atormentando se manifestou. Houve uma briga entre ela e o pastor, mas em nome de Jesus Cristo ela falou pela minha boca. Ela confessou que entrou na minha vida pela internet. Então ela deixou meu corpo. Muito recentemente testemunhei em uma igreja na cidade. Poucos dias depois de testemunhar, uma senhora me ligou para dizer que depois de ouvir o testemunho ela foi para casa. Mas à noite, quando ela estava dormindo, ela viu a mesma sereia que me oprimiu por anos no Canadá. No dia seguinte ela veio me ver e disse: Homem de Deus, de noite eu tive a visão de um demônio que me apareceu e me disse: Eu sou o demônio da rede social. Eu sou aquele que lutou contra o profeta que testificou em sua igreja. A senhora me disse:
Quando quis expulsar aquele espírito maligno, percebi que havia perdido minha voz. Como minha voz estava perdida, percebi que estava perseguindo esse espírito maligno com sua voz. Mas então essa senhora me disse: eu também estava procurando pessoas nas redes sociais como você, especialmente ocidentais. Sempre procurei o amor nas redes sociais. Quando esta senhora me contou sobre sua experiência, comecei a entender que existe um principado governando a rede social. É esse principado que incita as mulheres a exporem sua nudez na rede social. Foi esse principado que perseguiu a mim e a esta senhora, considerando que ambos buscávamos o amor em sites de namoro e redes sociais. Poucos dias depois, eu estava orando em meu quarto, quando de repente o Senhor Jesus Cristo apareceu em meu quarto. Ele estava sentado em seu trono, e havia 2 anjos ao seu lado. O Senhor colocou seu dedo no chão. Em consequência, o chão ficou como vidro, como um aquário onde eu podia ver pessoas de todo o mundo. Eles estavam em dificuldades e oprimidos pelas preocupações da vida. O Senhor me disse: eu escolhi você, e o designei como profeta. Você irá para as pessoas deste mundo sofredor. Eles têm problemas, e você deve pregar a minha palavra porque eles não acreditam que eu existo. Vai e liberte essas pessoas. Na verdade, antes do aparecimento do Senhor, eu vi em um sonho que meu tambor estava destruído. Quando acordei eu disse: Senhor, sou baterista, porque meu tambor está destruído. Quando Jesus apareceu em meu quarto, ele me disse: o tempo dos tambores acabou. Chegou a hora de você pregar a palavra. Vá, proclame minha palavra. Eu disse: Senhor, não tenho nada. O Senhor disse: vá para a África. Após esse encontro, sem demora comprei minha passagem. Eu voltei para a África. Foi assim que comecei a pregar nas ruas do mercado público de capitais. Comecei a gritar e proclamar o nome de Jesus na rua. Eu estava cercado por pessoas. A maioria das pessoas que vieram a Cristo por meio desse evangelismo tinham o coração de pedra no início, mas entregaram suas vidas a Cristo. Algum tempo depois de minha libertação, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo tirou meu espírito do meu corpo e me carregou para o tribunal do trono de Deus. Na verdade, eu vi 2 tronos. O Pai estava sentado em seu trono. Percebi que o outro trono estava vazio. No trono vazio estava escrito: Trono do Filho de Deus. Deus me pediu para sentar. Assim que me sentei, vi aquela terra diante do trono de Deus. O globo terrestre era pequeno. Deus me disse: Filho, da mesma forma que você se senta para assistir TV para obter informações, estou sentado no meu trono para olhar para o globo e assistir os eventos e tudo o que acontece na terra. A terra era pequena diante do trono de Deus. Enquanto estava sentado nesta cadeira contemplando o globo, pude ver a terra cheia de escuridão. Estava escuro. A Bíblia diz que a noite está avançando e o dia se aproxima. Logo chegará o dia, e o trabalho de cada um será exposto. Eu podia ver a abominação, pecado, rebelião e iniquidade que estavam sendo cometidos na terra que subia ao trono de Deus. Então, em uma fração de segundos eu me encontrei em uma dimensão onde os demônios do inferno estavam assistindo e monitorando o que acontece em boates e bares através de espelhos que são colocados nesses bares e boates. Os demônios destruíam e afetavam a vida das pessoas que dançavam em boates através desses espelhos. Um dia, enquanto eu estava orando, o Senhor me levou a uma dimensão onde vi os demônios atormentando as pessoas. Eu podia ver um demônio jogando fogo de cigarros em um homem viciado em cigarros durante toda a vida. O Senhor me disse: as pessoas têm ídolos que estão diante de mim e deles. Eles têm coisas de que gostam, coisas às quais estão apegados que se tornaram ídolos. No inferno, os demônios atormentavam as pessoas de acordo com as coisas que desfrutavam em suas vidas na terra, coisas que se tornaram seus deuses. Existem homens que têm o sexo como ídolo. Eles serão atormentados em suas partes íntimas no inferno. Nesta dimensão que era o inferno, vi os demônios introduzindo garrafas de cerveja nos ouvidos de pessoas que passaram a vida no alcoolismo. No inferno, eu vi os demônios que estupravam os homossexuais. Essas almas perdidas estavam cansadas, mas esses demônios continuavam a estuprá-las. Se você é homossexual como eu era antes, você deve se arrepender porque o julgamento de Deus está chegando. Se você morrer neste estado de pecado, você sofrerá a continuidade do seu modo de vida. Como você adora dormir com homens, será sodomizado pelos demônios. Estou avisando porque o sofrimento no inferno é terrível. É preferível não nascer do que cair neste lugar. Deus me livrou da homossexualidade e me mostrou como os homossexuais eram estuprados no inferno por demônios. Arrependa-se e saia da masturbação, pornografia e de toda a imoralidade sexual.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, sou o pastor Edivaldo. Meus queridos, aqueles que estiverem sofrendo com este problema, tiver alguma aliança, tiver em aliança espiritual e algum contato com os demônios dos sonhos, nós vamos estar fazendo uma campanha. Se entre em contato conosco, pega aí o número do Telegram, que vai estar aí e vai ser adicionado o grupo, e nós vamos estar orando, buscando a Deus o desligamento espiritual, e vou estar passando toda a instrução sobre esse assunto para os irmãos lá no grupo do Telegram.